Nós vamos falar agora sobre as feridas diabéticas e a gente está recebendo aqui a enfermeira Adéia Fernanda Moscardini, que é uma enfermeira especializada em tratamento de feridas. Adéia, tudo bom? Tudo bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Adéia, a gente vai falar sobre feridas, que é uma especialidade sua, Sim. né? E quando a gente fala de feridas, e principalmente quando a gente envolve aí a questão do diabético, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, para as pessoas que estão acompanhando a gente, quais os tipos de feridas que existem? Olha, primeiro vale lembrar que a pele é o maior órgão do corpo. Ela que cobre e protege todo o nosso corpo. Toda vez que essa pele é rompida, tem ali uma exposição. Os tipos de feridas mais comuns é uma ferida cirúrgica, então a pessoa passou por uma cirurgia, ele rompeu a pele. A ferida por lesão por pressão, que é uma ferida por ficar na mesma posição, ocorre uma isquemia ali na área e o tecido morre. Temos as feridas também diabéticas, que é o pé diabético, bem conhecido. As vasculogênicas, pela uma má circulação se tem uma ferida. E as feridas também oncológicas, que aí é um capítulo à parte. E de todas essas feridas, né, a gente acaba tendo um cuidado maior com as pessoas diabéticas. Porque que nem, assim, você disse, esses tipos aí, se a pessoa está passando por um momento ali, ela vai conseguir depois ter uma cicatrização e vai conseguir, Se recuperar. com tratamento, se recuperar. Mas o diabético, ele tem uma dificuldade maior de recuperar? Sim. Uma pessoa diabética, ela já é imunodeprimida também. O que acontece? Aquele excesso de açúcar no corpo dificulta a cicatrização por alguns motivos. Tanto por causa que tem muito açúcar e é super nutritivo para as bactérias se reproduzir, como também por causa daquele açúcar, a vascularização daquele tecido, daquela pele, também é diminuída. Então, isso tudo contribui para dificultar a cicatrização daquela pele. E a maioria das vezes ocorre em membros inferiores, que se perdeu também a sensibilidade. Então, aquele sangue que circula aqui no corpo, até chegar no pé, com os nutrientes, com a medicação, ele chega bem diminuído. E isso ocorre a dificuldade da cicatrização. Não quer dizer que é impossível cicatrizar. É possível, eu até gosto de dizer, eu sou teimosa, eu acredito e a gente consegue. Mas 50% das pessoas evoluem para uma amputação, que é um caso mais grave do diabetes. E até recentemente a gente deu uma reportagem sobre isso, falando que é muito mais comum do que as pessoas imaginam amputações em diabéticos, Sim. né? Por causa desse problema da ferida, que começa ali com uma coisinha de nada e vai evoluindo. Às vezes um corte de unha inadequado, um machucadinho por causa do sapato que ficava pisando torto. Isso a gente pode prevenir. Então, a saúde pública precisava ter mais ações para prevenção de ferida para o diabético. Ele precisa saber que ele tem que cuidar dos pés, assim como ele cuida do corpo todo. Inspecionar diariamente os pés, a integridade da pele, manter seco, arejado. Porque muitas vezes são motoristas de ônibus que passam o dia inteiro com o sapato fechado, ali abafado. Ele pratica pouca atividade física, então também tem um açúcar aumentado. Então isso com o tempo evolui para algumas feridas. E você está falando de açúcar, né? O açúcar, ele tem um papel muito importante nessa questão do diabético, né? Sim. O que acontece? A gente tem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que acontece na infância, é um diabetes autoimune. O que acontece? As nossas células de defesa começam a destruir as células que produzem a insulina. Então, uma criança com diabetes tipo 1, ela já não consegue produzir insulina. E aí, esse açúcar fica circulando no corpo em excesso. O diabetes tipo 2, o corpo produz insulina em uma quantidade menor. Ou, às vezes, já não produz mais. De tanto ele produzir, também não consegue mais. E algumas vezes também a célula do corpo tem resistência em receber aquela insulina. O açúcar é importante para a existência da pessoa. A gente recebe o açúcar, entra na fibra muscular e a gente consegue ter movimento, continuar vivo. Só que ele em excesso, ele vai causar danos nas nossas veias, artérias, e aí a gente perde sensibilidade das pernas,
Visão, perde muito a visão, e também problemas renais. Esses são os mais graves. E daí, com esse cuidado com os pés, né, que é o mais comum, os cuidados que você já disse, né, que ter sempre a preservação disso, né, hidratação com cremes ajuda também, porque daí é um momento, né, você tá mexendo no pé, Sim. tá passando um creme, você vê se tem uma feridinha, ficar mais atento. A hidratação previne também, porque a pele seca é muito mais fácil de se rasgar, de se romper. E é isso mesmo, a hidratação você consegue sentir se tem algum ponto de calosidade, algum machucadinho, esse cuidado com o corpo. Mas tudo em excesso também pode ser ruim. Também muita hidratação e fechar, você pode ter presença de fungos e aí é uma porta aberta para uma ferida. Então, assim, é importante que se tenha esse cuidado, arejar acima de tudo, né? Não ficar o tempo todo, principalmente quem tem problema com diabetes, né? Deixar o pé arejado, né? Porque são os membros inferiores que mais sofrem. Sim. Então, deixar o pé arejado, ter esse cuidado no corte da unha, Sim. do sapato, para não apertar muito, porque a pessoa não tem sensibilidade. Muito importante você falar do sapato, porque assim, as pessoas acham que, mas se eu ficar com o sapato o dia inteiro vai abafar. Mas também se usar chinelo inadequado, descalço, isso também pode causar feridas. Como você disse, não tem a sensibilidade, eles pisam às vezes num caco de vidro e não percebe. E aí depois de uma semana chega no hospital com aquilo já infeccionado, numa situação muito pior. E você disse que assim, que não é impossível cicatrizar, mas que é mais difícil. Sim. E você, como uma pessoa especialista nesse tipo de situação, quais as dicas principais, assim, antes de mais nada que pode ser dado para uma pessoa? Olha, para cicatrizar, a gente precisa estar com a glicemia, aquele teste que a gente faz dentro de um padrão. Eu não posso ter alteração nessa glicemia, porque isso não vai ajudar a cicatrização. Eu preciso manter um curativo fechado. Mas é no pé, vou fazer um curativo fechado? Preciso, para não ter entrada de micro-organismo. Isso eu consigo fazer na rede pública, eles fornecem materiais, precisa ter um mínimo de higiene na hora de realizar esse curativo. Deve ser evitado tomar banho e molhar o curativo, isso é muito importante. E regularmente passar em consultas médicas, procurar uma enfermeira do centro de saúde que pode acompanhar, porque tem diversas coberturas para esse curativo. Adéia, eu agradeço muito a sua participação aqui, as suas orientações. E a gente deixa aqui, gente, se alguém tiver alguma dúvida, e como ela é especialista no assunto, se você tem alguma dúvida e quiser tirar dúvida com ela, tá aparecendo aí, ó, é @laser_therapy, que daí você entra ali no Instagram da Adéia e vai conseguir conversar com ela e tirar essa dúvida, que ela puder te encaminhar, ela vai te ajudar também, né, Adéia? Sim, com certeza. Pode entrar em contato, eu vou até a casa de alguns pacientes, realizo uma avaliação e algumas eu posso até fazer online. Tá certo, então. Muito obrigada pela a você. participação. Gente, esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube depois para você acompanhar também.